Bem, meus amigos, passando aqui para desejar um feliz sábado para você nesse feriadão maravilhoso. Você possa aproveitar, então não vou me estender muito aqui nesse bate-papo comigo, pastora Daiane Vilela. Amém? Eu gostaria de compartilhar com você ainda falando sobre a jornada feliz. Esdras capítulo 8, nós estamos desde sábado passado, né? Esdras capítulo 8. Esdras 8, 21, que diz: Então apregoei ele um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos um caminho direito para nós, para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Olhando a história do povo de Israel, nós percebemos que aquele cativeiro que durou 70 anos, predito ali por Jeremias, né? Esse cativeiro que durou 70 anos veio para ensinar ao povo de Israel uma grande lição, que perdura até para os nossos dias de hoje. Pastora, que lição é essa? O desafio de nós vivermos sem a direção de Deus. Esdras estava aqui reconhecendo que eles precisavam de Deus para voltar para Jerusalém, e eles precisavam consagrar a vida deles, endireitar o caminho. Se você pegar todos os capítulos aqui, tanto 9 quanto 10, fala que... vamos ler aqui rapidinho, versículo 10, versículo 9, capítulo 9, versículo 13, diz assim, ó: E depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. E o capítulo 10, versículo 4 diz: Levanta-te, pois, porque a ti pertence este negócio, e nós seremos contigo, esforça-te e faze assim. Então Esdras entendeu que as más obras do povo de Israel, desde o tempo de Manassés, a idolatria que vinha se multiplicando, se espalhando no meio do povo de Deus. Se você pegar o capítulo 9 e ler ali, fala que eles misturaram semente santa com os povos da terra, e o capítulo 9 e o capítulo 10 fala muito disso, né? Dessa mistura de coisas santas misturando com o impuro. Então, o grande desafio nos dias de hoje, da pessoa tentar conseguir viver sem a direção de Deus. Eu lembro de Davi. Davi, ele tinha uma boa intenção, que era lutar ao lado de Aquis, né? Rei dos filisteus, e dali depois se virar contra os filisteus para poder livrar o povo de Israel. Só que os comandantes não aceitaram Davi lá, né? Vão falar, não, ele vai nos trair e manda embora. E quando o Davi voltou para sua cidade, né? A cidade toda tinha sido destruída e as mulheres levadas cativas, crianças, e Davi chorou, o povo dizia, vamos apedrejá-lo, a culpa dele que está acontecendo tudo isso. E Davi vai consultar a Deus por que tinha acontecido, porque Davi não consultou a Deus na decisão. Às vezes nós temos aquela boa intenção, mas a decisão que nós tomamos é totalmente errada, porque tomamos fora da decisão de Deus. Nós temos planos, mas o Senhor fala que os pensamentos dele, os planos dele, a direção dele são maiores, são diferentes das nossas. Não é que Deus seja um narcisista, tem que fazer do meu jeito, mas é porque a misericórdia de Deus que nos alcança, ela é tão grande que mesmo esse povo no cativeiro, Deus livrou eles. Era disso que Esdras estava falando no capítulo 9, versículo 13. Mesmo no cativeiro, deste-nos grande livramento. E aí ele fala no capítulo 10, versículo 4, que a nós pertence esse negócio, que a gente tinha que se levantar e mudar. Então, a mudança da nossa vida está nas nossas mãos. Então, o povo entendeu que viver fora da direção de Deus, por quê? Porque Deus conhece o ontem, o agora, e... Ai, que eu não gosto do meu zóio aqui. E... É capixaba falar zóio. E foco, né? Então, assim, Deus, ele vê o que está à frente. Deus escuta conversas que você não escuta. Deus vê coisas que você não vê. Deus, ele vê pensamentos que você não consegue ver. Então, as más obras do ser humano, elas se tornam más quando elas são tomadas, são feitas fora da presença de Deus.
E quantas vezes você entra no negócio, quantas vezes você entra numa sociedade, quantas vezes você entra num relacionamento, você entra numa amizade, você toma uma decisão, às vezes é o abandono de emprego, às vezes a mudança de cidade, e nós não consultamos a Deus. Aí essas obras, por mais que sejam boas as intenções, elas se tornam más diante do Senhor, porque vão nos levar para o cativeiro. Então o Senhor quer nos dar esse livramento, né? Então que você tenha esse discernimento pela palavra de Deus para ter uma jornada feliz, né? De entender que Deus ele quer o seu bem. Então quando ele te dá uma direção, essa direção ela é segura para a tua vida, não tem como mudar, né? Porque o Senhor, a Bíblia diz que ele aplana verdadeiramente os nossos caminhos. Então quando o Senhor está te dando uma direção, que você possa seguir e ser abençoado, que esse é o desejo, né? Jeremias 29:11 diz, eu tenho para vós desejo de paz e não de maus pensamentos que eu tenho. Os pensamentos, desejos, as intenções de Deus para nós são de paz e não de mal, tá bom? Então quero que você fique com essa palavra, com essa direção de Deus. Curta o seu sábado, mas com plena consciência de que qualquer direção que você tomar, decisão que você tomar, consulte primeiro a Deus. E aí, voltando no Davi, só para encerrar, o Davi, ele volta, consulta a Deus, Senhor, então eu vou perseguir os inimigos? Eu vou alcançá-los? E Deus fala para ele, olha, além de você perseguir, você vai alcançar e vai livrar todo mundo. E foi o que aconteceu. Davi foi lá, recuperou tudo que o inimigo havia tirado. O que aconteceu com Esdras e esse povo? Eles voltaram para Jerusalém, os muros foram reconstruídos, o templo foi reconstruído e eles adoraram ao Senhor. Então, olha a necessidade do Esdras de se humilhar, reconhecer e buscar direção segura para ele, para os filhos. Os filhos representam a família e a fazenda representa a nossa vida financeira. Olha o cuidado de Deus, né? Lá em 3 João diz, né? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, como bem vai a tua alma. E aí o desejo de Deus para nós é no completo, é num tudo. Amém? Então consagre tudo que você for fazer a Deus, pede direção, né? Espere a resposta de Deus, não haja na ansiedade, no impulso, na pressa. Faça tudo na direção do Senhor e as suas obras vão ser boas. Amém? Deus abençoe o seu sábado. Bate papo comigo no próximo sábado, em nome de Jesus. Aguardo por você.